Então esse vídeo do Álvaro saiu há pouco, videozinho novo sobre o julgamento do Jair Bolsonaro, né? Começou ontem, no dia 2 de setembro, e hoje foi a parte da defesa, né? Então vamos ver aí o que o Álvaro Borba está dizendo sobre o assunto. O Bolsonaro, que vai a julgamento em 2025, não se comporta da mesma forma daquele que governou o Brasil. A diferença é óbvia e nada ilustra melhor que a retórica. O Bolsonaro, que vai a julgamento em 2025, não se comporta da mesma forma daquele que governou o Brasil. Tadinho, né? Só chora. Tá depressivo. A diferença é óbvia e nada ilustra melhor que a retórica bolsonarista que o Brasil se acostumou a ouvir nos feriados de 7 de setembro. Três anos se passam e aí está ele, muito mais manso diante do homem outrora chamado de canalha. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Gente, pelo amor de Deus, né? Ai, Senhor, essa cena pra mim é um tapa na cara dos bolsonaristas. Simplesmente isso. É muito bom. É muito bom pra ser verdade. O Bolsonaro, que governou o Brasil, foi um presidente anormal para tempos anormais. A pandemia nos deu várias oportunidades de perceber a frieza dele. Pelo amor de Deus! Me perdoe, volta, vai! Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Esses dias eu assisti o documentário da Petra Costa, que tá lá no Netflix, é o Apocalipse nos Trópicos, e aí ele fala bastante dessa união entre o Bolsonaro e o Silas Malafaia. Na verdade, ele fala sobre o entranhamento das igrejas evangélicas nos últimos anos na política brasileira, e aí vai fazendo esse afunilamento até chegar na relação entre o Silas e o Bolsonaro. E aí tem uma das cenas, e aí eles vão tratando em um dos capítulos da pandemia, e aí tem umas cenas que ele fala lá, que eu não tinha nem lembrado mais, que ele fala coisas horríveis, tipo, no socoveiro, todo mundo vai feder no final, todo mundo vai pro mesmo lugar. E assim, não é que todo mundo vai pro mesmo lugar não, viu, Bolsonaro? Muita gente foi pra vala, não teve nem um lugar digno para ser enterrado, né? Então, indica esse filme aí, se você quiser passar um pouco mais de raiva, mas é bom, é muito bom. 700 mil cadáveres, nenhuma lágrima. Hoje, a gente sabe que para sensibilizar um Jair Bolsonaro, só mesmo o sofrimento de um Jair Bolsonaro. E aí está ele no Senado, semanas antes. Como um bom psicopata. Amei esse frame que eu parei dele. Como um bom psicopata, né? Só sente dó dele mesmo, nem dos filhos. E é bom que até nem o filho dele tá com dó dele, né? Falou que não se importa onde ele vai ser, onde ele vai ser preso. Eu amo. Antes de seu julgamento, pedindo orações. Acredito em Deus. Peço. Eu não aguento a musiquinha triste, cara. É bom demais pra ser verdade. Orações a vocês. A comparação entre o Bolsonaro do presente, preocupado com a condenação, e o Bolsonaro do passado, despreocupado com a pandemia, é inevitável. O primeiro demonstrava indiferença, não se abalava com sofrimento nenhum. Eu com Covid. Já o Bolsonaro do presente não apenas se abala, como estaria até desesperado, segundo os poucos aliados que o visitam na prisão domiciliar. E os que visitam ele fala mal, né? Os que visitam ele não quer. Ele quer escolher, meu filho. Infelizmente, visita em casa não é muito bom mesmo, não. Você vai ter que ficar com seus amigos aí. O que é que mudou de lá para cá? Bolsonaro provavelmente ainda é o mesmo.
A diferença é que antes o sofrimento era dos outros A e agora tornozeleirinha. o sofrimento é dele. Em alguns casos, fica até difícil de não mistificar a coisa toda. Fica difícil de não especular sobre a existência nesse universo de uma lei superior àquela que as Supremas Cortes podem aplicar. Quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Tem outro trecho para a gente analisar quando o ex-presidente relata a situação de saúde dele, uma crise de soluço. Vamos ver. Estou com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. E essa crise está comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. O que poderia ser dito em defesa da conduta de um Jair Bolsonaro? Olha, defesa não é bem o forte do bolsonarismo, que se dá muito melhor no ataque. Quem tenta expor o caráter de Bolsonaro a um bolsonarista nunca houve uma defesa de Jair. Houve, ao invés disso, um ataque ao PT. Não, problema. Seu defensor de ex-presidiário. Você é defensor de ex-presidiário. Você é filho da puta. Mas quando Bolsonaro é julgado por 5 crimes que podem justificar uma pena de 43 anos de prisão, chamar Lula de cachaceiro e de ladrão, não basta, não serve. A Suprema Corte não é um debate de internet em que é considerado o vencedor aquele que maneja melhor o deboche. A defesa não pode ser o famoso meme. E o PT, hein? E o Lula? Defender Bolsonaro é difícil, mas em 3 de setembro de 2025, os advogados tiveram que tentar a sorte. Eu sou o Arvro e estou aqui para te contar como foi que eles se saíram. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Nossa, e hoje de manhã eu tava escutando essas coisas enquanto esse julgamento enquanto eu tava fazendo minhas coisas, e eu não olhando para a tela, várias vezes eu tinha que voltar para a televisão porque a voz desse advogado é bem parecida com a do Xandão, pelo menos eu achei. Aí eu ficava assim, fazendo minhas coisas, daqui a pouco é o Xandão que tá falando isso. Não. Presidente, eu vou demonstrar cuidado. Será que estou louca? Diga você. Cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Se o Bolsonaro não ganhar as eleições, não permanecer na presidência da República, eu passaria e vou arrastar a minha bunda daqui em frente ao Bar da Maria até a saída do asfalto. A trama golpista desarticulou a egrégora brasileira, colocou o país num estado de mas pelo menos o cara ele cumpriu a promessa, né? delírio e torpor. Quem frequentava os grupos bolsonaristas e foi exposto à campanha comunicacional gestada dentro Os ET tudo lá de cima falando, vou descer nada, rapaz, fique aí nos seus problemas. dos palácios estava claramente desnorteado. Isso todo mundo notou. Bom dia, patriotas. Indo trabalhar e esses 2 caminhões gigantes aqui parados. Não sei o que pode representar. Eu sei que está escrito guerra. Espero que já seja um bom sinal para a gente. Ai, meu pai amado. Né? Não está totalmente as cores do exército, mas são imensos. Nunca vi esses caminhões aqui. Mas mesmo o restante do Brasil, que não queria ter nada a ver com aquela loucura toda... Ai, a criancinha, meu Deus do céu, é possível uma coisa dessa? Ai, que dó! Ali no cantinho, ó, do lado da senhora com a boca aberta de óculos. Ô, bichinho, gente, tadinho. A ver com aquela loucura toda, também tomou algum tipo de dano psíquico. Na melhor das hipóteses, quem não vestiu o verde e o amarelo foi levado a se distrair perigosamente. Porque muito mais importante que o delírio nas ruas era a psicopatia nos gabinetes. Gabinetes em que circulavam documentos escabrosos, como a minuta do golpe. A imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim!
que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Sim! Aí o advogado falou que não é uma minuta, mas são pensamentos impressos. Pensamentos impressos. Eu queria saber que era isso. Ele imprimiu e editou. Está delatado e provado. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. Ainda pior que a minuta do golpe era o punhal verde e amarelo. Esse documento entra para a história brasileira como o sonho molhado de um general. Sonho molhado, só que de sangue. Previa o assassinato de autoridades. E o que mais me revolta nessa história toda é que ele falou da questão da pandemia, mas não foi por isso que o Bolsonaro caiu, né? Ou que vai cair, na verdade. As pessoas realmente, elas, se não fosse pandemia, teriam reeleito ele. E realmente é uma coisa assim difícil de entender, mas eu fico pensando se eles não fossem tão assim burros, né, e de pouco tato, né? Esse plano o senhor chegou a imprimir? Cheguei a imprimir por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela. Certo? Mas imprimir para mim e... apesar... tinta, toner da presidência, do governo, imprime mesmo. Nossa, manda a lição da escola das crianças para imprimir Pode mandar. Logo depois, rasguei. As provas nem como reciclagem serviu, hein? Existem e os réus não têm outra opção além de reconhecer essa existência. Como fazer uma defesa dessa gente? Ficou provado que o general escreveu, imprimiu 3 cópias e minutos depois foi se encontrar com Bolsonaro e o ajudante de ordens. 3 pessoas, 3 cópias. Só que o general disse que imprimiu as 3 para que ele mesmo as lesse. Cabe ao advogado de Jair Bolsonaro fazer o Brasil acreditar nisso. E cabe a você não ser ingênuo. Não tem uma pessoa que atrele o presidente ao 8 de janeiro, ao punhal, não tem nada. Nada. A denúncia está baseada num general que imprime. Que imprime uma minuta no palácio e no mesmo dia vai ao Palácio do Alvorada. Essa é a prova. Não existe absolutamente nada. Esse caso vai crescendo. Ele vai crescendo para colocar o presidente no 8 de janeiro. Situação difícil a desse advogado. Ele nem estava no Brasil no 8 de janeiro, gente. Ele estava nos Estados Unidos, que é onde ele ama. Um homem que está condenado ele mesmo desde já, condenado a defender o indefensável. É impossível negar as provas. O que resta então é dizer que não se teve tempo para analisá-las. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Por isso que o professor Badaró, quando fez um parecer a nosso pedido, ele trata, na verdade, que não houve paridade de armas. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. E sobre as provas, isso é o melhor que ele pode dizer. Ele não fala que não existe o crime. Ninguém, na verdade, fala. Nenhum dos advogados dos envolvidos. Mas que não tem prova. Não, aconteceu, mas assim, o meu cliente, ele realmente não tem nada a ver com isso. O que você tá fazendo, neguinha? Minha cachorrinha aqui derrubando a casa. Que não as conhece. Como se a casa não estivesse suficientemente suja, mas depois eu limpo isso. Problema. E ainda tem outro para ele. A delação do ajudante de ordens de Bolsonaro. Um homenzinho pequeno, mas enormemente implicado nos crimes do chefe. Acuado, ele disse e se contradisse.
Os apoiadores de Jair, quando batem boca nas redes sociais, fazem parecer que Bolsonaro será condenado apenas por causa dessa delação, enquanto fingem que aquelas provas todas não existem. Só que, infelizmente, para os advogados, essa estratégia, tão produtiva para as redes sociais, não funciona no STF. A delação, da forma como está sendo proposto, tá me dando uma agonia. Alguém ajuda ele a tirar aquela corda vermelha de dentro do braço, que ele vai acabar se enroscando e vai ser feio. nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. A verdade é que entre a derrota na eleição em outubro e o momento de sair do Alvorada em janeiro, Bolsonaro não fez nada além de articular a sua continuidade no poder. E o auge dessas articulações, absolutamente ilegais, pode ter sido uma reunião com os comandantes militares, em que ele pediu tropas nas ruas. Olha aí, gente, tanto de pessoas idosas, sabe? Um centro de convivência ao idoso, né? Investimento do governo nessa área social, área de lazer e entretenimento nas periferias, né? A gente fala muito sobre esse lado do patriota e do bolsonarista, mas muita gente só tá solitária. Ah, esse povo é ruim e tal, que não sei o que. É só você não fazer amizade com ele. Mas ele pode ter um espaço para poder se divertir, porque no final eles só querem uma comunidade. Uma comunidade que vai trazer a ditadura para o país? Mas eles só querem se sentir comuns entre eles, né? Agora, cabe aos advogados do ex-presidente sustentar que a reunião para planejar um golpe de Estado não tinha intenção de dar um golpe de Estado. É evidente que, à luz do artigo 15 do Código Penal, quem desiste voluntariamente do início da execução do delito responderá apenas pelos atos já praticados. Está efetivamente, pela análise dos fatos posteriores a tal reunião, evidenciado que o ex-presidente, além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. Talvez, por não ter muitas opções diante de todas essas provas, a defesa de Jair tenha se revelado tão previsível. Os advogados fizeram exatamente aquilo que os comentaristas da mídia hegemônica disseram que eles fariam. Muito da defesa vai se pautar e falar, olha, não existe uma prova específica para isso daqui, essa fala que foi dita não pode ser levada tão a sério, era só uma anotação, foi só uma discussão. E acho que tanto no relatório do Alexandre de Moraes, mas especialmente na fala da acusação do procurador Paulo Gonet, você tem isso, uma trama. É uma soma de atos, de pequenos atos, que com manifestações públicas, trocas de mensagem, documentação, troca de documento, edição de documento, todo com rastro, com um lastro probatório bastante amplo, dão a intenção dos envolvidos. Mas o maior problema para a defesa de Jair não é confirmar as baixas expectativas dos comentaristas da mídia hegemônica. Não. O problema mesmo é confirmar as expectativas da acusação, que soube se antecipar a tudo que eles disseram. Não é preciso esforço intelectual extraordinário. Como algumas pessoas têm o dom de te xingar assim com uma classe, né? Foi o que o Gonet fez agora. E depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado. O processo criminoso já está em curso. O bolsonarismo agora reclama
diz que a condenação já era líquida e certa antes mesmo dessa defesa toda ser apresentada. Chora não. E olha, nisso eles têm razão. É o que acontece quando a forte convicção na impunidade leva um criminoso a gerar tantas provas contra si mesmo. Eu gosto bastante dos textos do Álvaro, e esse daqui eu peguei nos 5 primeiros minutos, tinha acabado de entregar para mim, e eu gostei bastante dessa parte aí. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias a respeito desse caldeirão aí caótico, né?